Enquanto está nos preparativos, aí os irmãos podem abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Nós temos estudado o livro de Hebreus, mas hoje é um dia de ceia, e eu gostaria de refletir um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo, em 1 Coríntios capítulo 11, o texto que fala sobre a ceia do Senhor. E de vez em quando é bom ter umas oportunidades assim, onde nós como pastor, a gente pode falar um pouquinho mais do nosso coração, daquilo que Deus tem nos falado, tem nos ensinado, tem nos instruído. E agradeço muito os irmãos pelo tempo de férias que Deus permitiu, através dos irmãos, para que a gente tirasse. Ficamos aqui perto, né? São Paulo, Atibaia, Araras, e a gente pôde descansar e rever amigos. E foi um tempo de renovo, foi um tempo de encontros, de reflexões. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas também com os irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 11... o apóstolo Paulo, ele começa de uma forma muito interessante esse bloco, do versículo 17 até o 19, onde ele diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Você pode jogar o slide, por gentileza? É interessante que o apóstolo Paulo, ele começa mostrando aqui um conceito para nós que já quebra a nossa linha de raciocínio, porque ele fala assim: é necessário que haja divergência entre vocês. Nós, como povo, e entendendo, né, a gente foge de divergência, a gente foge de problema, nós não queremos isso. E quando vem a divergência, a gente sempre fala: isso aqui é mal, vamos fazer de tudo para resolver isso o mais rápido possível. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que é necessário que haja essa divergência entre o povo de Deus. Por quê? Para que nessa divergência, nessas divisões, fique evidente aqueles que são aprovados e aqueles que são reprovados. Quando há divergência, divergência de pensamento. O próprio livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala lá no início da carta que nós temos a mente de Cristo. E a consequência disso é que a mente de Jesus, ela não está dividida. Ou seja, nós precisamos ter um esforço racional e de fé e de coragem para olhar para as Escrituras e fazer uma pergunta: o que Deus pensa acerca disso? O que Deus pensa acerca disso? Anote essa frase, porque quando você estiver em dúvida, você tem que fazer esse raciocínio: o que Deus pensa acerca disso? Então eu estou com dificuldade de disciplinar os meus filhos. O que Deus pensa acerca da disciplina? Estou com dificuldade com os meus avós. O que Deus pensa acerca disso? Estou com dificuldade no meu emprego. Estou com dificuldade no meu casamento. Estou com dificuldade nas minhas emoções. Estou com dificuldade em lidar com o passado. E aí eu preciso fazer essa pergunta: o que Deus pensa acerca do passado? O que Deus pensa acerca da ansiedade? O que Deus pensa acerca de uma tristeza profunda? Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala que é necessário que haja divergência, porque algumas pessoas vão parar no meio da divergência e vão falar: o que Deus pensa acerca disso? E aí ele vai falar que o problema da igreja era o problema do egoísmo aqui, um dos problemas que essa igreja enfrentava. Versículo 20 a 22, ele fala: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então o apóstolo Paulo, ele mostra para a igreja que existia um grande problema ali, que era o pensar não em Cristo, o pensar não na Bíblia, mas o pensar, em primeiro lugar, em si mesmo, nos seus desejos e na sua vontade. E a ceia do Senhor no Novo Testamento, ela não era muito parecida com o que nós fazemos aqui, nesse momento agora. Ela é mais parecida com o que nós fazemos em alguns outros momentos onde há uma refeição juntos.
Então, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm trazido algumas coisas e os melhores talvez, e aí na hora que tem aquela distribuição, né? Tem o salame, tem a mortadela e tem a salsicha. Aí quem trouxe o salame já corre no salame. E aí come rapidamente, e aí daqui um pouco acaba tudo, e aqueles que têm de fato necessidade acabam passando fome, porque não sobrou nada, porque houve um egoísmo. Por isso que é muito interessante a prática de quando a gente vai se servir, primeiro quem se serve são as mulheres e as crianças. Qual que é o ensino que nós como homens nós estamos passando nisso? Que se tiver que faltar, vai faltar para quem? Para nós. Primeiro vai as mulheres. Primeiro vai as crianças. E entre os homens, os líderes têm que ser os últimos. Porque se for faltar, que falte para quem? Para os líderes. Mas era isso que acontecia na igreja de Corinto? Não era. Era cada um pensando em si. Nós temos estudado na escola bíblica acerca de resolução de conflitos. E a escada das decisões, ela tem gerado bastante reflexão a mim e a várias pessoas. Hoje de manhã, alguns irmãos até falavam disso. E eu convido você a não perder o desenvolvimento do estudo. Quando a gente voltar ao estudo, eu já vou começar com um exemplo. A Má falou assim, tu tem certeza que você vai começar com esse exemplo? Eu falei, eu vou, porque é legal. São assuntos que estão na sociedade correndo, e às vezes a gente não para pensar, e a gente vai falar onde que está essa discussão aqui. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente eleva aquilo que é preferência, aquilo que é uma opinião leve, a gente eleva a um grau de absoluto, de convicção, né, de um pressuposto, algo que eu não vou abrir mão, e a gente fala, não, mas peraí, eu não tenho nem embasamento para isso. Então nós temos esse desafio de pensar, não em nós, mas pensar à luz da palavra, aquilo que Deus nos orienta a fazer na nossa vida como um todo. Então a gente parar e fazer essas reflexões, fazer esses pensamentos. E aí olha que interessante, o apóstolo Paulo nesse contexto, aí ele traz a apresentação da ceia. E ele quer que a gente faça o quê? Quando há divergência, quando há problema de egoísmo. Olha o que ele diz no versículo 23 até o 25. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, pensem em Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, o que Deus deseja de nós é que nós possamos, sempre que nos reunirmos, pensarmos em quem? Em Cristo. Olha que interessante. Nós fazemos a ceia uma vez por mês. Sim? E no primeiro domingo. Quem disse isso? Quem falou que tem que ser uma vez por mês e tem que ser no primeiro domingo? É uma tradição. Tem igrejas que elas fazem a ceia todos os domingos. Separam esse momento para quê? Para lembrar de Cristo, confessar pecados, restaurar relacionamentos, a centralidade de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, né, nos seus escritos, o que ele está trazendo para nós? Sempre que nos reunirmos, independente se for uma vez por mês, eu já conversei com alguém que a pessoa acha que a ceia não deve ser uma vez por mês, nem todo domingo, mas que a ceia deve ser uma vez por ano só, na Páscoa. E a pessoa entende dessa forma, ela fala que a ceia tem que ser só na Páscoa, uma vez por ano. Mas nós não queremos viver um ano e não parar e refletir acerca da centralidade de Jesus na nossa vida. O confessar pecados, o abandonar pecados. Eu estou lendo um livro agora muito interessante, né, que envolve psiquiatria, envolve psicologia, envolve pensamentos seculares. E um autor, ele não é cristão. Ele foi um coordenador de um DSM, do DSM-4. A gente já está no 5º e revisado, né? Ele foi coordenador do DSM-4. E ele falou, nós precisamos chegar a critérios sólidos, ele falando, nós precisamos chegar a critérios sólidos e verdadeiros para conseguir identificar se a pessoa é normal ou anormal, se ele é um paciente ou não, ou se ele é simplesmente alguém que cometeu um crime.
ou se ele é simplesmente alguém mau. E ele falando, o não crente falando, e a gente falou assim, agora todos os comportamentos a gente está levando para uma categoria de transtorno mental. Eu usei a IA esses dias e perguntei para ela, né, para o chat GPT, aliste para mim os maiores 10 problemas que a humanidade lida, problemas emocionais, internos, mentais, né? E ela listou lá os 10 maiores problemas, segundo a opinião do prompt ali, se eu não me engano, né? Aí eu falei, agora eu quero que você levante para mim, dentro do DSM, quais são as soluções para esses problemas. E ela levantou. Eu falei, e desses problemas, quantos precisam de medicação? E aí a inteligência artificial apresentou. Olha qual que é interessante, o aspecto interessante desse exercício. Que problemas normais e corriqueiros que todos nós enfrentamos. Hoje a sociedade diz que é o quê? É algo que é um transtorno. Antigamente falava que era uma doença. E aí esses problemas vão ser tratados com o quê? Com medicamentos. E aí o próprio autor, o coordenador do DSM, ele fala, gente, para. Ele escreveu um livro que é Voltando ao Normal. Ele não é cristão, ele está falando, gente, calma, vamos voltar ao normal. Essa pessoa é normal ou é anormal? Ela cometeu um crime ou é simplesmente um transtorno? Essa pessoa é má. Ela tem que ser excluída da sociedade, porque ela está cometendo maldade. E aí tem pessoas que dizem, não, é simplesmente uma doença mental que ele está tomando, está enfrentando, e ele vai enfrentar isso com alguma medicação. Os nossos desafios que nós enfrentamos nos nossos dias são muito grandes. Não é somente na igreja, de viver a centralidade de Cristo em tudo que nós fazemos, e aquilo conforme eu comecei aqui a mensagem, a nossa reflexão, não é nem mensagem, é uma reflexão. O que Deus pensa, então, acerca disso? E aí o que o apóstolo Paulo, aqui inspirado, o conteúdo inspirado pelo Espírito Santo é, vamos fazer o que nós fazemos em memória de quem? De Jesus. Não apenas uma vez por mês, uma vez por ano, poderíamos fazer todo o culto, não tem problema, mas o mais importante é não vivermos uma vida secularizada. Sairmos daqui e ali fora, a gente já esquecer de Jesus. E assistirmos uma série de TV e esquecermos Jesus, e fazermos um negócio e esquecermos Jesus, enfrentarmos nossos problemas conjugais esquecendo de Jesus, e termos problemas com os filhos esquecendo de Jesus, enfrentar os nossos problemas financeiros, emocionais, futuros, passados, seja o que for, esquecendo de Jesus. Não. Fazer o que nós fazemos, lembrando sempre que nós estamos aqui por causa de quem? De Cristo. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele voltará para nos buscar e nós encontraremos Ele. Ele deve ser a paixão das nossas almas, o amor das nossas almas. Por isso que a missão da nossa igreja, em primeiro lugar, o que é? É amar a Jesus. Não amar o que eu acho, não amar o que as pessoas acham, é amar a Cristo, amar uma pessoa, não amar regras, não amar tradição, mas amar uma pessoa. Porque lá no céu, quando nós estivermos lá, nós teremos apenas, entre aspas, apenas a quem? A Cristo. E se não é Jesus que nos motiva, lembra do Muricy Ramalho, treinador de futebol? Às vezes perguntavam para ele, como que você faz para motivar os jogadores para jogar? Ele, eu motivar o jogador para jogar? Eles têm salário em dia, olha a estrutura. Ele falava, olha a estrutura do Santos, olha a estrutura do São Paulo. Motivar esses caras para jogar? Não, eles têm motivação suficiente. Nós, como cristãos, nós temos tudo. E esse tudo é Jesus. Ele é a nossa motivação. Então as bênçãos, elas vêm, as bênçãos, elas vão. Mas o doador das bênçãos, ele permanece. E é ele que nos motiva. E aí quando nós morrermos, nós vamos encontrar quem? Jesus. Eu falei hoje de manhã para os irmãos, né, que estavam aqui, é assustador você pensar que daqui a 120 anos, nenhum de nós estará aqui nessa terra. Ou melhor, acima da terra. Nenhum de nós. Nenhuma daquelas crianças que estão lá embaixo, daqui a 120 anos, estarão aqui. Nós já teremos passado, a vida é breve. E eu mencionei hoje de manhã que quando a gente estava na idade junior, adolescente, a gente pensava, daqui 1 ano, 2 anos, lembra quando o Ronaldinho, o fenômeno, fez um contrato com a Nike, anos atrás, quando ele foi para o Real Madrid, se eu não me engano, anos atrás, ele fez um contrato com a Nike de 10 anos. Eu falei, gente, na época eu falei, 10 anos, muita coisa pode acontecer. E hoje 10 anos passam rapidamente.
Então, em todo momento, nessa breve vida que nós estamos vivendo, termos a centralidade de Jesus. E aí, quando nós pensamos como igreja, nessa centralidade de Cristo, de amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele, nós precisamos pensar, e a gente viu isso na nossa reflexão na escola bíblica, queremos ser uma igreja bíblica. O que isso significa? No nosso entendimento, no meu e no seu, não é ser uma igreja baseada na letra, porque a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Então, quando nós falamos que queremos ser uma igreja bíblica, ou seja, queremos ser uma igreja centrada em quem? Em Jesus. E aí, de forma prática, o que isso significa? Significa que a gente deve ter uma doutrina bíblica, um ensino bíblico. Nós devemos ter uma liderança qualificada à luz do Novo Testamento. Nós devemos praticar as ordenanças. Hoje a gente está praticando a ceia. Domingo retrasado não, antes das férias, alguém falou assim, eu quero me batizar. Eu já entreguei minha vida para Jesus, não sou batizado, quero me batizar. Quando que vai ter o próximo batismo? Então, cumprir as ordenanças, e aí essas pessoas fazem parte agora de uma membresia regenerada. Qualquer pessoa pode ser membro da igreja? Apenas aqueles que creem em Jesus, que seguem a Jesus. E aí ter uma disciplina eclesiástica que envolve exortação, que envolve encorajamento, que envolve tentativas para que as pessoas permaneçam andando no evangelho. Mas se a pessoa deliberadamente ela fala assim, eu não quero mais saber de Jesus, eu não estou andando mais com Jesus, eu não sigo mais a Jesus. E aí nós precisamos então fazer um processo de desligamento. Nós precisamos dizer, olha, para a sociedade, para nós mesmos, essa pessoa se diz crente, mas ela não é crente. E aí nós precisamos então ter um processo de disciplina que é o final, é quando a vaca já foi para o brejo. A gente já tentou de tudo, uma pessoa tentou, duas pessoas tentaram, a igreja tentou, não teve mais jeito. E aí é um processo de disciplina. Comunhão profunda, verdadeira. Eu quero que a partir desses 5 aqui, desses 6, depois eu vou, no próximo slide eu vou te mostrar, que você preste atenção nos primeiros 5 e agora nos próximos 5. Comunhão verdadeira, comunhão profunda, onde nós podemos, não apenas aqui hoje, que a gente pergunta, e como é que tá? A gente responde como? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem, irmãos? Alguém tá 100% aí? Todos nós temos dificuldades, né? Todos nós temos problema. O que houve, Léo? O Léo quer que acabe mesmo. Não tá tudo bem, as coisas... Ele tá lá, ele falou que ia ser rápido, vai ser rápido. Quando nós conversamos uns com os outros, e aí a gente perguntar, tá tudo bem mesmo? Eu quero saber do teu coração, fala pra mim. Aí talvez a pessoa vai falar, tô passando alguns problemas, ora por mim. Ela abriu tudo ainda? Ela só desceu um degrau, ela não abriu ainda o que tá acontecendo. Mas como é que tá o casamento, a família, o emprego, as finanças? Como é que tá aí? A luta tá grande. Ela abriu tudo ainda? Não. Quando que ela vai abrir? Qual o momento que ela vai abrir o coração? Dificilmente vai ser aqui cheio de gente em volta. Mesmo que você arraste uma cadeira, sente aqui, a pessoa não vai ficar tranquila porque tem gente passando. Aí tem horas que ela está falando alto, daqui um pouco ela vai falar mais baixo. Comunhão profunda, não rasa. E eu gosto da ideia aqui, dessa comunhão profunda, qual que é? Alguém aqui já andou de jet ski? Alguém já andou? 2 pessoas andaram, 3 pessoas andaram. Podem nos convidar aí para as férias de verão, a gente aceita. Alguém já foi de submarino? Eu tenho um primo que trabalha no Ticuna, que foi o mais novo submarino da Marinha. E aí eles fizeram a primeira viagem, eles montaram aqui no Brasil, a primeira viagem foi até os Estados Unidos, fizeram alguns exercícios lá e voltaram, né, pelo mar, obviamente, né, com o Ticuna. Olha a diferença do jet ski para um submarino. O jet ski está na superfície. Tem velocidade, dá uns né? Mas o submarino, ele começa a ir, ele consegue ir a profundezas. E dependendo do submarino, ele consegue identificar coisas que o jet ski não consegue. E quando nós precisamos de comunhão, a nossa comunhão tem que ser comunhão submarino. Onde você vai às vezes para águas escuras, águas frias, vai para o desconhecido. Vai numa velocidade bem mais devagar.
mas você vai ter coisas maravilhosas que você nunca viu. Mas é preciso parar. Comunhão profunda. Deus espera isso de nós. Que mais? Adoração verdadeira. Deus, ele é muito bondoso com a gente. Deus é muito bondoso. Quando eu estava, uma vez, só eu e a Má, a gente não tinha as crianças, a gente pegou alguns dias numa praia chamada Pitangueira, lá em Santos. Um amigo nosso tem um apartamento lá e aí ele cedeu para a gente passar uns dias lá. Praia linda. Lembra do modem que a gente, quando tinha internet, que era um pendrivezão grande assim, que você colocava do lado do computador e demorava, né? Aí a gente estava lá, eu coloquei no computador, eu falei, amor, será que tem a Vila Belmiro aqui no Santos, aqui em Santos? Será que tem jogo do Santos hoje? Era um sábado, né? E aí com dificuldade eu vi que tinha jogo do Santos. Eu falei, amor, tem jogo do Santos. Vamos lá ver? Vamos. Aí com muita dificuldade eu falei para ela, já pensou se é o do Grêmio? Aí era o Grêmio jogando contra o Santos. Aí fomos eu e ela lá. Aí a gente foi agora nas férias, era sexta-feira, eu olhando na internet, falei, Palmeiras vai jogar aqui no Palestra Itália, né? E a gente lá. Eu falei, ó, legal, dá pra ver o jogo. Já pensou se é o Grêmio? Aí era o Grêmio. Vamos ver o Grêmio perder de novo. Vambora. E pagar caro ainda pra perder, pra ver perder. Mas vai ser uma experiência incrível. Vamos lá, assistimos o Grêmio perder. Mas sabe o que me surpreendeu? Várias músicas a torcida canta. Tem uma música que ela canta lá, uma parte, ela fala, meu único amor. Tem uma outra música que fala, tu és minha alegria. O hino do Grêmio fala, eu vou contigo aonde você estiver. E aí você começa a ver cunhos e aspectos, o quê? Na metafísica, aspectos filosóficos, aspectos religiosos. E aí você vê, durante o time tá ganhando, tá indo, fazendo pressão, a torcida tá cantando mais. E aí, às vezes, o time tá perdendo, que é algo que tá acontecendo bastante. E aí você vê, normal. E aí você vê, a torcida ela já parou um pouco de cantar. Mas tem uns caras lá que eles não param de cantar. Aí deu um intervalo. E eles continuaram cantando. E voltou, e eles continuaram cantando. Quando a gente saiu de lá, falei, filho, vamos fazer algumas reflexões de tudo que a gente viu aqui, além daquilo que a gente cheirou aqui, né? Se a polícia para fazer um exame toxicológico ali, a gente é preso, né? Tudo que a gente cheira lá. Falei, vamos fazer um exame mental de tudo que nós vimos aqui. E aí eu falei para ele esse aspecto religioso. Sabe por que esses caras estão aqui? Eu falei, aquele cara ali, ó, eu sigo ele na internet. E ele tá em tudo que é jogo do Grêmio. Quem paga para ele? É ele que paga? É alguém que paga? O que ele faz da vida? Todo jogo ele tá ali, ó. Aquele cara, mostrei para ele, mostrei na internet. Eu falei, olha esse aspecto religioso. E aí a gente refletiu sobre isso. Esses caras, eles idolatram o time. Lembra quando o Corinthians caiu pela primeira vez? Os caras chorando no estádio. Por quê? Porque a razão de existir deles estava indo para a segunda divisão. Assim acontece com outros torcedores também. Mas o que mais me chamou a atenção, é que o Grêmio tomou gol com 3 minutos do jogo. A gente cantando lá, a torcida batendo, 3 minutos. Palmeiras vai pro ataque e faz o gol. Falei, não é possível. Foi o meu primeiro pensamento. Vamos tomar uma goleada. Irmãos, eu sentei. Na hora que eu sentei, os caras da organizada, irmãos, eles cantaram mais forte ainda. Daqui um pouco outro levanta, daqui um pouco a torcida está cantando mais forte. Irmãos, aquilo dali me impactou. Como que a gente reage diante das dificuldades? Era mais ou menos como eles dissessem, é agora que o nosso time precisa de apoio, agora que a gente vai cantar mais forte. Eles não vaiaram, não criticaram, mas cantaram mais forte, porque eles têm uma adoração. Eles adoram o time e eles querem ver o time campeão. Não vão ver, mas eles querem. E eu fiquei pensando na vida cristã, quantas vezes nós temos razões para não nos prostrarmos e cantarmos com força, entusiasmo e adorarmos o Cristo vivo, porque ele venceu, porque ele está vivo, porque ele voltará.
e às vezes nós somos abatidos porque tomou simplesmente o gol. Lembra quando foi perguntado para alguém, eu não lembro quem, falou assim: por que você não desiste? Por que você não desiste? Ele falou: porque eu já li a última página da Bíblia e vai terminar tudo bem. Por isso que eu não desisto. O senhor Haroldo Heimer plantou o acampamento Palavra da Vida em Atibaia. Perguntaram para ele também: por que o senhor não desiste? Ele falou: porque eu sei o final da história. Adoração verdadeira, discipulado intencional, serviço, uso das boas obras, evangelismo e missões, tudo isso, irmãos, quando Jesus é o centro da nossa vida, nós temos tudo isso. E lembra desses 5 aspectos aqui que eu mencionei, né? Como que nós praticamos tudo isso? A doutrina, liderança, ordenanças, membresia e disciplina. E esses 5, comunhão, adoração, discipulado, evangelismo, serviço, como que a gente pode separar esses 5? O que caracteriza cada um deles? Olha que interessante, esses primeiros 5, a gente tem uma responsabilidade maior no grande grupo, a igreja reunida. A doutrina, a liderança, as ordenanças no grande grupo, a membresia regenerada, disciplina. Mas o que a gente consegue fazer nos pequenos grupos, nos grupos de cuidado? É onde a gente vai conseguir ter uma comunhão profunda, uma adoração verdadeira, discipulado intencional, serviço, evangelismo e missões. E aí como que a gente vai fazer tudo isso? Olha o versículo 26. Até quando fazer tudo isso? Versículo 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a Jesus até que ele venha. Nós pregamos através de palavras, mas nós precisamos criar pontes. Então eu mencionei acerca de uma igreja bíblica centrada em Jesus, ela vai ter essas características, ela vai ter essas marcas. Nós queremos ser simples na nossa agenda, nos nossos relacionamentos, termos tempo para nos relacionar. E aqui eu gostaria de dedicar um tempo para essa questão de sermos culturalmente relevantes. Anunciar a Jesus até que ele venha. Deixa 1 Coríntios aberto e vá para Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nesse aspecto de sermos culturalmente relevantes, eu gostaria que você prestasse atenção e você respondesse para você mesmo, como indivíduo e como igreja. O texto diz assim, a vontade de Jesus é: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A nossa luz deve brilhar diante dos homens. Aí a gente poderia espiritualizar, né? Eu sou uma lanterna de Jesus, eu estou brilhando a Jesus, ok. Mas aí o texto diz, para que vejam as suas boas obras. Quais são as boas obras que nós temos para mostrar? Porque é para o mundo ver. O quê? As boas obras. Quais são as boas obras que eu e você, e como igreja, nós temos para mostrar ao mundo? Pense aí. Quais são as boas obras que a gente tem? Vejam isso. Olhem para isso. Percebam isso, para que vocês glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olhem para isso que nós estamos fazendo e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que nós temos? Nós tivemos aqui o pastor Joelcio aqui na igreja, lá da Piba de Atibaia, e ele mostrou as boas obras que a igreja tem feito, as conexões com a sociedade. Nós temos uma igreja em Brasília que ela tem alcançado muitas pessoas através do aconselhamento, vidas transformadas, né? As pessoas chegam por meio de aconselhamento e é mais ou menos como o apóstolo Paulo fala lá na carta, vocês são minha carta escrita, tá aqui, né?
Nós temos igrejas que têm ênfase em famílias, em casais, igrejas que têm ênfase em crianças. Fiquei muito feliz de ver as crianças hoje, não foi? Né? Foi muito legal ver a quantidade de crianças. Tem uma igreja em São Paulo, a gente estava lá agora, e aí a gente vai na igreja nas férias também, amém? A gente não deixa de ser crente nas férias, amém? Jesus não falou assim, ó, vocês não precisam ir na igreja, se reunir como igreja quando vocês estão de férias, né? A gente vai também, a gente adora o Senhor. E aí, eu fui procurar algumas igrejas lá que a gente poderia ir. E aí, sabe o que me surpreendeu? Que tinha uma igreja que o culto da igreja, sabe que horas começava? 11h15 da manhã. A outra igreja que a gente queria ir, o culto começava 11h30 da manhã. Consegue entender isso? Consegue imaginar aí em Iracemápolis uma igreja que o culto começa, que horário? 11h30. Se você for 11h30 no Camargo, já não tem mais marmita. Não é verdade? Acabou, você tem que estar lá 11 horas. Quando a gente mudou para a cidade, a gente foi lá, acho que 12h30. Tô indo lá pegar a marmita. Não tinha mais nada. Aí eu falei, não, tem que ir mais cedo. Aí eu descobri, eu tenho que chegar 11h15 no máximo lá para pegar a marmita. Porque é uma cidade que almoça cedo. 11h30 a gente começar o culto na nossa cidade, não dá certo. Tem uma igreja lá em São Paulo, que o culto é 19 horas. Talvez nós, do interior, a gente não faria parte dessa igreja. Em São Paulo, 19 horas, eu voltar e a segurança para voltar 19, 20 horas, 21 horas para casa? Talvez não. Mas o que eu quero dizer com esses exemplos? Igrejas que estão fazendo uma análise cultural para conseguir identificar como que consegue se conectar mais com a cultura. E esse desafio nós precisamos fazer. Como que nós conseguimos nos comunicar e conectar com a cultura? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui muito séria para os irmãos. Se nós, como igreja, nós deixássemos de existir em Iracemápolis, a gente se reuniu todo mundo aqui, fomos fazer uma viagem lá para Manaus, lá onde o Rafa falou. Foi todo mundo aqui, todo mundo. Irmão Maurício, irmã Keila, as crianças que estão lá, todo mundo, irmãos. E aconteceu uma tragédia, todo mundo morreu. A gente deixou de existir. A pergunta é, Iracemápolis vai sentir falta de nós? Ou eles não vão perceber que essa igreja deixou de existir? Pegou o aspecto? Anunciar Jesus até que ele venha. Como que a gente consegue fazer isso? E eu gostaria, após essas férias, eu gostaria que nós começássemos a orar como igreja. Deus, nós queremos ser uma igreja que brilhe as boas obras. Nós trabalhamos durante esses 5 anos aí de sermos uma igreja com pensamento bíblico. Vamos ser uma igreja bíblica, vamos ser uma igreja firmada na palavra. Trabalhamos bastante a questão da simplicidade, uma agenda simples de igreja. E a gente precisa começar a trabalhar nesse aspecto de sermos culturalmente relevante. Como que vai ser? Eu não sei. Vai ser um trabalho de esporte? Vai ser um trabalho de música? Como que nós podemos brilhar a luz de Jesus? Vai ser um trabalho com a GCM, com a PM? Vai ser um trabalho com crianças? Vai ser um trabalho com aconselhamento? Fazer uma conferência de aconselhamento, ministrando esperança a corações aflitos. E as pessoas vão chegar na igreja. E elas estão chegando na igreja, a gente vai canalizar elas para os pequenos grupos, que é onde a gente vai cuidar delas. Como que nós podemos fazer a diferença na nossa sociedade? Talvez uma conferência de família. Não sei. O que nós podemos fazer para que a luz de Jesus possa brilhar através de nós aqui na cidade de Iracemápolis? Eu gostaria que a gente orasse por isso. Que a gente pedisse a Deus por isso. Que a gente se colocasse à disposição. Que a gente usasse esse prédio para ser uma bênção para a sociedade. Que talvez essas cadeiras fossem recolhidas durante a semana. Eu já mencionei algumas vezes. Imagina essas cadeiras sendo recolhidas aqui e tendo um tatame aqui dentro. Tatame. Já pensou? Nossa, que loucura, onde já se viu um negócio desse? Não, mas isso aqui é prédio. O templo somos nós. Isso aqui é prédio. O prédio é usado para quê? Alcançar pessoas. É aula de música? É trabalho com crianças? Aquilo que Deus tem para nós, trabalho com aconselhamento?
Então que Deus esteja nos abençoando, irmãos, para nós orarmos e clamarmos a Deus para anunciarmos Jesus até que Ele venha. Eu gostaria de terminar fazendo 3 perguntas aqui. Você tem vivido para servir? A igreja de Corinto não vivia para servir. A igreja de Corinto, ela estava preocupada com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. E você tem servido? Hoje foi lindo ver as flores aqui. Pena que só tinha uma Marilis, né? Poderia ter mais. As flores nas mesas, no café. Os bolos que estavam uma delícia. Alguém fez, alguém preparou. Alguém organizou aqui, alguém veio mais cedo para abrir, alguém ensaiou. Servir uns aos outros. Tem uma frase que diz: um crente que não serve, não serve. Jesus, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos ajude a termos mais casas para mais GCs. Que Deus nos abençoe a termos mais facilitadores, abrir a porta da sua casa para receber pessoas e facilitar esse crescimento. Jesus tem sido o centro da sua vida. Você tem uma frase que diz que nós servimos a Jesus quando nós servimos as pessoas. Como que a gente serve a Jesus? Quando nós servimos as pessoas. Jesus tem sido o centro da sua vida. E como que você tem anunciado a Jesus? Como igreja, através dos grupos de cuidado, chamando pessoas para estar em casa. Como que você tem anunciado Jesus quando você entrega a sua oferta e vai ajudar missionários que estão lá anunciando a Cristo? Tem uma música do quarteto do Palavra da Vida muito linda, muito linda. Ela fala assim que quando a gente chegar no céu, não é uma verdade, né? É uma história cantada. Mas quando a gente vai chegar no céu lá, algumas pessoas podem chegar para nós e falar assim, ó, aquilo que você deu a Deus, valeu. Pois foi a mim que alcançou. Eu quero agora te agradecer por isso. Você consegue imaginar um venezuelano chegando lá no céu e falando assim, a oferta que você deu a Deus foi lá para o pastor e aquela oferta me alcançou. Eu quero agora te agradecer. Um moçambicano chegando para você no céu, obrigado. Talvez um ribeirinho, talvez um jovem de Atibaia ali no seminário, sustento missionário, viagens missionárias. Hoje de manhã a gente falou, ouviu o Rafa, e eu gostaria que a gente pensasse sobre isso para quem sabe julho do ano que vem, a gente fazer uma viagem missionária para lá, ir conhecer, irmos, né, pegar toda a nova geração, e nova geração é até 80 anos, tá? 90 anos, 110, 120, irmos para lá e conhecermos o campo e servirmos, termos uma conferência. Irmãos, eu acho, eu não tenho certeza disso, é uma interpretação minha, mas eu acho que um dos canais que a gente vai ter de conexão com a cultura é através do aconselhamento, cuidando das pessoas, cuidando das pessoas. Eu recebi uma mensagem antes do culto, a pessoa falou, já tentei de tudo, já fui em inúmeros lugares, você pode me ajudar? Eu falei, posso. Aí a pessoa falou assim, ó, aí eu perguntei para ela, qual é a gravidade, a intensidade do que está acontecendo? Aí a pessoa deu o relato lá, eu falei, eu posso ir, nosso culto termina cedo, 8, 20 horas mais ou menos eu consigo estar aí, por favor venha. Então, nós podemos, através do aconselhamento, alcançar pessoas e ajudá-las a serem transformadas, tendo talvez conferências aí. Então, que a partir desse semestre a gente comece a pensar mais como que nós podemos ser culturalmente relevantes em Iracemápolis. Posso contar com você? Para que a gente possa fazer a diferença e as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. E se um dia a gente fizer uma viagem e todo mundo partir, que a sociedade fala, uau, o que vai ser de nós agora? Eles foram embora. Eles cuidavam de nós, eles nos aconselhavam, eles nos assistiam, eles nos ouviam, eles nos encorajavam, eles apontavam a verdade para nós. Então que nós sejamos, então, a voz de Jesus na nossa geração aqui. E possamos sim ser uma igreja biblicamente saudável, culturalmente relevante, e uma igreja simples, na sua agenda de ser, na sua maneira de ser, para que a gente tenha tempo para nos relacionar com as pessoas. E
O apóstolo Paulo, ele termina o bloco, depois de ele falar sobre esses aspectos, ele termina dizendo, né? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. É isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos nos examinar. E essas perguntas podem servir aqui para nos ajudar nesse exame. Eu tenho vivido para servir, Jesus tem sido o centro da minha vida, e como que a PIB, a gente tem anunciado a Cristo de maneira visível também. Não por meio de palavras só, mas também de forma visível, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, converse com Deus, examine o seu coração e prepare-se para participar da ceia do Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento te dar graças, porque o Senhor veio ao mundo, morreu na cruz no nosso lugar, nos deu um propósito e nos deu esperança. Nós queremos que o Senhor voltará para nos buscar. Que possamos ser uma igreja centrada em Jesus. Uma igreja que tenha Cristo como, de fato, na prática, como Senhor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, que possamos ser uma igreja que se relacione com as pessoas, sirva as pessoas, que possamos deixar bem claro a todos que nós amamos a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Cristo. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos desperte, que nós possamos ouvir a sua palavra e colocar em prática. Ajudar e sustentar missionários, mas também como igreja, nesse despertar, nesse refletir, nesse semestre, nos próximos anos. O que o Senhor espera de nós aqui em Iracemápolis? Como que nós podemos, Senhor, praticar boas obras aqui, para que as pessoas vejam as boas obras? É um trabalho mais forte de aconselhamento? É um trabalho mais forte com crianças, nova geração, com esportes, cursos profissionalizantes, conferências? Senhor, não sabemos. Mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus. E clamamos ao Senhor para que o Senhor use as nossas vidas, para que nós possamos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. E deixar isso muito claro, através das nossas palavras, através da nossa contribuição, através do nosso comportamento. Que a agenda da nossa igreja possa refletir o nosso compromisso de amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ti. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.